Olá! Na edição de hoje falaremos sobre um problema que afeta muitas mães que acabaram de ter seus bebês, a depressão pós-parto. Nossa convidada aqui no estúdio é a psicóloga Maria Helena Cruz de Moraes, autora de uma tese de doutorado sobre o assunto. Maria Helena, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Antes de começarmos a nossa entrevista, eu gostaria de assistir um vídeo onde falamos um pouco sobre a depressão pós-parto. Pode ser? Luft holen, anhalten und feste mitschieben, ganz doll. O Estranho em Mim conta a história de um casal que aguarda um bebê. O nascimento de um menino enche a família de alegria, só que Rebeca, a mãe, não o vê como filho. Ela tem várias sensações de impotência e desespero e não o amor de mãe. Chega à conclusão que é uma ameaça à criança. Rebeca é internada depois de sofrer um ataque nervoso. O filme, que aborda um tema bastante delicado, foi produzido na Alemanha em 2008. Venceu a categoria Melhor Filme na competição Novos Diretores da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Foi indicado também a Melhor Filme no mesmo ano no Festival Mar del Plata. A história contada na ficção é realidade para muitas mulheres no mundo inteiro. É a chamada depressão pós-parto, que afeta mulheres após terem dado à luz. Maria Helena, a depressão pós-parto é um problema comum? É bastante comum e muitas vezes é subdiagnosticado. Existe uma estatística de 8 a 20% de casos na nossa sociedade, na nossa cultura, podendo isso ser maior até em função de muitas mulheres esconderem o que elas estão sentindo por vergonha ou por desconhecimento da equipe de saúde que atende. Existe até um termo chamado mito do amor materno, né? O que é isso? O mito do amor materno é uma expectativa que existe por parte da sociedade de que a mãe esteja sempre muito feliz, muito disponível, pronta para o seu bebê. E muitas vezes o que a gente percebe na depressão pós-parto é que isso não acontece. Então as mulheres se envergonham de mostrar que estão assim, que não conseguem se conectar com seus bebês, que não conseguem ficar felizes com seus bebês, que sentem os bebês como uma sobrecarga, como um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Até por isso, pelo que a gente tem visto, assim, pela maior divulgação de conhecimentos, de psicologia, de psicanálise, que responsabilizam realmente a mãe pelo desenvolvimento psíquico da criança. As mães sabem que são importantes, sabem que são imprescindíveis, se sentem muito sobrecarregadas e aí não é essa só a causa, mas isso é uma das coisas que contribui para que elas não falem de quando elas estão tristes. Elas se cobram muito também, né? Se cobram muito, sentem muito sentimento de culpa, se sentem incapazes. A palavra que foi colocada ali, que foi impotência e desespero, é realmente o que se vê. O interessante no filme, aquela cena dela deitada no chão, olhando para as árvores, é exatamente esse sentimento de pequenez que elas sentem. Elas se sentem muito pequenininha diante da missão de cuidar de um bebê. Quais são os principais sintomas da depressão pós-parto? Tristeza, cansaço, choro fácil, né? Elas não conseguem conectar com o bebê, elas não têm vontade elas podem até amamentar o bebê, mas é uma coisa muito mecânica, muito automática, sem contato olho no olho, sem afetividade com o bebê, porque elas estão muito voltadas para si, num sofrimento muito grande, numa briga muito grande com elas mesmas, em relação à culpa de não estarem cuidando do bebê e o menor desejo de cuidarem daquele bebê e se sentindo impotente, então. Isso acontece logo depois do parto ou demora alguns meses ainda? Estatisticamente, a depressão pós-parto pode começar até o final do primeiro ano de vida do bebê, mas assim, a minha experiência clínica, as mães vêm mais ou menos do 3º ao 6º mês procurar ajuda, sendo que já estão sentindo os sintomas, não é? Desde o primeiro mês, 15 dias após o parto. No filme ali pareceu que foi meio imediato após o parto, né? Ela já recebeu mal a criança, embora tenha ficado feliz quando rompeu a bolsa e tal. Mas isso depende muito da história de cada mulher, inclusive da forma como é assistida durante o parto.
Que isso exatamente, né? Cada mulher sente de um jeito, sempre uma coisa nova, né? Não Exatamente. Em termos psiquiátricos, da descrição dos sintomas, do que elas sentem, estatísticas, etc., é muito parecido. É um quadro, né, psiquiátrico. Agora, quando a gente trabalha com elas individualmente, conversa e tenta descobrir o significado da maternidade para elas, o significado daquele bebê para elas, é que começam a surgir as individualidades e as particularidades de acordo com a história de cada uma delas, a história de vida delas. A história das mães. Da mãe. Voltando até a infância pode influenciar? Voltando até a barriga da mãe, a gravidez, como a mãe viveu a gravidez dela, o parto dela, o que ela ouviu falar a vida inteira sobre o que é ser mãe, não é? A relação que ela teve com a própria mãe, com o pai. Isso acontece com o homem também. Muitos homens ficam deprimidos também depois do parto. Mas também os homens aí tendem a fugir, né? A trabalhar mais, a viajar a trabalho, a ir deixando as coisas para a mãe. Mas é que tem a ver sempre com uma relação muito grande com a própria vivência daquela faixa de idade ali, naquele tempo de criança do pai e da mãe. É importante deixar claro também que não é assim qualquer tristeza depois do parto, que é uma depressão pós-parto, né? Existe até um termo chamado baby blues. O que é isso? O baby blues, ele é uma depressão assim, esperada, muito também em função das trocas hormonais, né? É mais comum. É comum, é muito comum que a mulher chore facilmente, que a mulher ache que não vai dar conta, verbalizar, assim, pedir ajuda e tal, passa de uma semana a um mês, assim, e aí passa. A depressão pós-parto, não, ela é contínua e ela vai piorando. A mãe vai piorando, se sentindo cada vez mais impotente, cada vez mais desesperada, sozinha, até porque às vezes não consegue pedir ajuda. Então é importante até que ela busque um tratamento logo, né? É importante que ela busque um tratamento logo e é importante que ela tenha apoio da família e principalmente do marido. Como é que o marido tem que ajudar nesse momento? O marido tem que compreender que ela não está rejeitando o bebê. Isso é uma coisa também muito importante. Existe um mito de que a mulher com depressão pós-parto não quer o bebê, não gosta do bebê. E não é isso. A depressão pós-parto é uma impossibilidade pessoal naquele momento diante da maternidade que precisa ser compreendido pela mulher. Então, o marido tem que buscar entender, não é? Compreender o que está se passando com ela e ajudá-la no momento em que ela está muito mal, ficar com o bebê, acalentar o bebê para que ela não se sinta, para que ela consiga ficar um pouco descansada, um pouco relaxada e buscar tratamento. E a rede social, assim, além do pai, também tem mãe, vizinhos, que hoje mudou, né? Antigamente, essas pessoas estavam mais próximas, ficavam mais em casa, mas hoje todo mundo trabalha mais. Diminuiu essa rede de apoio para as mães? Hoje a rede de apoio que a gente pensa é na rede de saúde, né? A gente pensa mas a família continua sendo um apoio muito importante. É que antes o que a gente diz é que a maternidade era um assunto de mulheres, né? O parto era assistido por várias mulheres da família, existia todo um acolhimento, né? E hoje já existe muita medicalização da gravidez e do parto, que foi cada vez, claro, né, muitos progressos da medicina que ajudaram em muito, mas que foi assim deixando uma coisa mais solitária, né? O parto e a maternidade mais para a mãe. E então, por isso que o pai tem que ser chamado cada vez mais, e ainda bem que hoje eles estão querendo, eles participam desde as consultas pré-natais, e nos casos que eu atendi na minha clínica, todas as vezes que o pai participa ativamente, colabora, compreende o que se passa, a recuperação da mulher é muito mais rápida. Hoje a gente tem mais casos de depressão pós-parto do que há algum tempo atrás? Vem aumentando esse número? Então, não sei se aumenta, mas está mais declarado, assim, né? Exatamente pelas exigências que existem em relação ao papel materno, porque muitas vezes a mulher trabalha, se sente muito culpada de ter que deixar o bebê ou com uma babá ou numa creche, não é? E então essas coisas vão se exacerbando.
E no caso, assim, as crianças, os bebês, né, eles sofrem com a depressão pós-parto sofrida pela mãe? Eles se transformam em crianças mais retraídas? Como é que são essas crianças no futuro? Sim. A importância do estudo da depressão pós-parto e do tratamento da depressão pós-parto é exatamente numa perspectiva preventiva de saúde mental, porque a relação mãe-bebê nos primeiros meses ela é imprescindível, uma boa qualidade, né, de troca, de disponibilidade materna para que a mãe apresente o mundo para a criança de uma forma alegre, saudável, ela é muito importante, né? No caso da depressão pós-parto, que a mãe não consegue se conectar, então a criança ou pode ficar deprimida também, ou ao contrário, serem daquelas crianças que começam a apresentar perturbação de sono e de alimentação, principalmente, né? São crianças que se recusam a mamar, são crianças que se recusam a dormir, que choram muito. Então, os pediatras podem ter isso como um sinal de que tem algo errado na relação, porque o bebê só existe em relação com a mãe, não é? E a mãe só existe em relação com o bebê. Eu diria até com os pais. Hoje os pais contribuem muito e às vezes até compensam esse papel que a mãe não consegue fazer quando está deprimida. Que reforça a importância do tratamento, né? Como é que é feito o tratamento? Existem a possibilidade, dos casos que eu atendi, nenhuma precisou de internação, não é? Porque a internação acontece geralmente num caso mais grave, de psicose puerperal, em que a mulher começa a ter alucinações, ideias de infanticídio, de suicídio, então aí é uma situação mais séria. Na depressão pós-parto, existe um descontentamento com a situação da maternidade, mas nenhuma fantasia de agressão, assim, né, tão aberta, assim, em relação ao bebê. E o tratamento se faz, então, de duas formas, com psicoterapia e com medicação quando necessário. Há situações em que a paciente é tão apoiada pela família que ela realmente não precisa da medicação, os sintomas logo vão diminuindo, a relação com o bebê vai se reconstituindo, mas em alguns outros momentos, até porque elas chegam já no consultório, quando elas já passaram por todos os médicos, elas já tentaram todas as alternativas para ver o que estava acontecendo com ela. E aí, quando alguém diz, olha, eu acho que tu estás com depressão pós-parto, aí que elas pensam num psicólogo, né? Eu tenho um sonho dourado de trabalhar com prevenção, mas as mulheres, eu acho que ainda não se deram conta que existe essa possibilidade de conversar, de pensar sobre a maternidade, até mesmo antes de engravidar, durante a gravidez e depois que tem o bebê. Marialena, estamos encerrando a nossa entrevista, só reforçando mais uma vez para o pessoal ficar atento, quais são os principais sintomas, então, da depressão pós-parto? Então, cansaço, desânimo, um estado de impotência, desespero, não disponibilidade para o bebê, uma falta de interesse com o bebê, muito sentimento de culpa, choro, isso é a depressão pós-parto. Ok, então, muito obrigada pelos esclarecimentos. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.